Bom dia, prezados alunos. Dando continuidade ao nosso estudo de mineralogia, petrografia, solicito a vocês, sempre nas videoaulas, que deixem também aberta a janela do texto Word, que eu sempre envio texto e videoaula, para vocês irem trocando de tela conforme que eu for falando e acompanhando. Na última aula nós terminamos o capítulo anterior, que foi a parte de classes de simetria, dos minerais, e agora a gente está entrando, no próximo capítulo, que é o capítulo 4, as classes dos minerais. Então a gente vai agora ver o que realmente é a proposta da disciplina mineralogia. Nós vamos destrinchar as principais classes dos minerais que existem, que o homem utiliza, que são os mais abundantes, os mais conhecidos. Não iremos ver absolutamente todas as classes, até porque mesmo os livros mais conceituados em mineralogia, eles nem destrincham todas. Eles focam sempre nas mais abundantes e dentre as mais abundantes, as mais importantes, as mais comuns, tendo em vista a quantidade gigante, de espécies minerais que existem no planeta cadastradas até hoje. E esse cadastramento, esse registro, ele não é finito, ou seja, a qualquer momento, um cientista da Terra, um geólogo, ele pode estar descobrindo um novo mineral, fazendo análise, identificando que ele realmente é diferente de todos os outros identificados e dando um nome, a um novo mineral, descobrindo uma nova espécie. Todas as espécies de minerais, elas pertencem a alguma classe, então as classes, elas são subdivisões dos minerais, e dentro de cada classe você também as outras subdivisões, assim, pormenorizadas. Vamos então começar. Classe de minerais, o que seria isso? Na biologia existe os reinos, reino animal, vegetal, reino fungo, reino monera, reino não sei o que, protista. Os minerais, analogamente, então, também são divididos, no caso, não em reinos, mas em classes. Na biologia, você divide reino, filo, aí daí vai classe, gênero, espécie, etc. No caso dos minerais, é um pouco mais simples. Nessas entidades inorgânicas, que são os minerais, essas subdivisões elas se fazem em classes, e dentro de cada classe você pode ter grupos e subgrupos. No caso, nós vamos começar dividindo as classes. Antes de eu dar a primeira classe, é bom entender e vocês sempre visualizarem que a maneira como eles foram divididos em classes são meramente características incomuns, como vocês podem ver no texto. Os geólogos eles foram vendo que determinado tipo de mineral tinha uma característica em comum com outro, e ao mesmo tempo diferente de outro, e ao mesmo tempo completamente diferente de outro. Logo, nada melhor para sistematizá-los do que dividi-los em classes. Essas classes são baseadas, obviamente, nas características físicas, na composição química. No início era mais difícil, do século XIX para baixo, era mais na base do olho. Os microscópicos eram mais limitados, eram microscópicos óticos, então era mais difícil, mas ainda assim era uma separação que foi feita. Hoje não, hoje com microscópicos de varredura eletrônica, com análise químicas mais detalhadas, é possível separá-los em classes, grupos e subgrupos, que é o mais importante. Ao todo, dando continuidade, ao todo são 37 classes de minerais que existem, no planeta. 37 até então. Alguém pode descobrir uma nova classe. Como vocês podem ver aí, tanto no Word, tanto aqui no vídeo, essa imagem, com essas classes químicas e o número, aí, ó, à esquerda, classe química, acetato, antimoniatos, antimonitos, arseniatos, arsenietos, boratos, carbetos, carbonatos, cromatos, etc. Do lado direito, o número. Vocês podem ver aqui no vídeo aula e também lá no texto Word, você vê que do lado direito tem o número.
Esse número aí é o número de mineral que contém essa classe. Exemplo, acetatos, 3 minerais. A gente nem vai ver eles, que elas são extremamente raros, esses minerais. Mas existem, vocês têm que saber que existe. É interessante vocês verem essa imagem para, pelo menos, o cérebro seus ter o conhecimento das classes existentes. Você vê que tem a classe aí dos citratos, um mineral somente. Em contrapartida, a classe dos silicatos tem 1.139 minerais registrados até então. Ou seja, os silicatos é a classe mais abundante do planeta. Como em geral disse, né, o nosso planeta é uma bola de vidro com um núcleo de metal. Quando eu digo vidro, porque o vidro é extraído do mineral quartzo. Você derrete o quartzo na usinagem, na siderúrgica, que fabrica vidro. Então, o quartzo é um mineral baseado em silício, daí a origem do nome silicatos, que nós vamos ver mais adiante. Vocês podem ver a classe dos sulfetos com 624 minerais, né? Nesse caso eles estão subdividindo, já englobando, né? Sulfetos, selenetos, teluretos, sulfossais numa mesma linha, porque são minerais que têm características em comum entre si. Vocês podem ver óxidos, hidróxidos, olha lá, 411 espécies de minerais diferentes, fosfatos 438, então são minerais, são classes que são muito abundantes em espécimes minerais. Olha lá. Em contrapartida, você vê outras que têm bem menos. Né? No caso, nós iremos ver dentre as 37 classes conhecidas, eu separe com a soma de todas as espécies minerais, 4.155 minerais identificados até então, e já deve ter subido, né? A cada semestre, né, alguém descobre uma classe nova, um mineral novo, uma classe nova não, um mineral novo. Pode ser que descubra uma classe nova, mas é mais comum você descobrir um mineral novo do que uma classe nova. Então, dentre as 37 classes conhecidas, eu separei no nosso estudo de aula 17, que são obviamente, dentre as 37, as mais comuns. E dentre as 17, 9 são as mais importantes, que eu fiz questão de também colocar com mais detalhe, né, nesse plano de aula. Nós vamos ver então, né, agora iniciando, né, dentre todas essas classes de minerais que nós vimos, nós vamos começar com a classe dos elementos nativos. O próprio nome da classe já fala, elemento de elemento químico, né, exatamente da mesma forma que você vê na tabela periódica. Nativo, essa palavra nativo, é porque, na verdade, todos os minerais são nativos do planeta, né? Do planeta Terra. Eles são nativo é uma palavra que se dá àquilo que é natural daquele lugar. Se a gente for parar para avaliar todos os minerais, exceto os que são sintéticos, feitos em laboratório, todos os minerais naturais são nativos do nosso planeta. Né? Meteoritos também têm os nativos deles próprios, que vêm de fora, e que também pode ocorrer minerais em comum aos que tem na Terra. Mas, no caso aqui, elementos nativos, esse nome dá pelo fato de alguns elementos químicos ocorrerem na crosta sem precisar estar associado a outro elemento. Porque quando o elemento liga com outro, conforme a química de ensino médio que a gente já viu, você tem uma molécula, né? Uma ligação iônica, ou uma ligação metálica, ou uma ligação covalente. No caso, o que faz os elementos nativos terem sido separados numa classe distinta para eles? Eles simplesmente podem ocorrer, eles têm digamos assim, uma capacidade química de ocorrer sozinhos, ligados só com eles mesmos. Como vocês podem ver nos exemplos, o cobre, depois eu coloquei outros, né? O cobre ele pode ocorrer tanto associado a outro átomo, formando uma molécula de outro mineral quaisquer, mas ele também pode ocorrer sozinho, ligado cobre com cobre, infinitamente, num veio de cobre na rocha. Entenderam? Então, dentre os elementos nativos, eu separei, conforme vocês podem ver no texto Word, faz um Alt Tab aí no computador e olha lá no texto Word, né? Ou quem tiver imprimido, pode pegar o texto Word, olha lá, metais, semimetais e não metais. Então, dentre os elementos nativos identificados pelo homem, os metais,
que eu coloquei aí, né? No caso, prata, ouro, cobre, platina e ferro. Esses elementos químicos, então, no caso, eles ocorrem tanto sozinhos, ligados só entre eles mesmo, prata com prata com prata, ouro com ouro com ouro, cobre, 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 platina, 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 ferro, 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 mas também associado a outros elementos, formando moléculas de outros minerais. Aí, no caso, quando ele ocorre ligado a outro elemento, formando molécula, aí não é mais um elemento nativo. Aí ele vai ser aquela classe lá, aquele mineral daquela classe, dentro dessas 37 supracitadas. Mas quando ele ocorre sozinho, ligado com ele mesmo, aí ele pertence, nós assim denominamos, que ele pertence à classe dos elementos nativos. No caso, olha, entrando agora pormenorizado, já fazendo um detalhamento dessa classe, a prata e o ouro, eles, no caso, a prata e o ouro, eles conseguem, é bem interessante falar sobre isso, é bem comum, né, ocorrer isso. A prata e o ouro, eles também associam um com o outro. Nesse caso, eles estão formando uma molécula, né, ouro e prata, mas ainda assim eles consideram que pertencem aos elementos nativos. Uma solução sólida, ouro e prata, é uma liga metálica natural. Liga metálica é quando nas siderúrgicas, nas metalúrgicas, o ser humano derrete um metal, derrete outro e mistura e forma uma liga. Ligas artificiais. Nesse caso aqui, o ouro e a prata, eles conseguem formar uma liga natural que ocorre na natureza. A liga metálica ouro-prata, uma solução sólida, ouro e prata. No caso, essa liga metálica, ela não vai ser nem prateada, 100% prateada, e nem dourada, aquela cor dourada do ouro. Ela vai ser um ouro esmaecido, né? Uma cor mais branca, mais esbranquiçada. Daí a origem do nome Ouro Branco, né? Da cidade Ouro Branco. Porque naquele lugar eles acharam o ouro, mas ele estava com a cor mais pálida. No século XVIII eles não sabiam que era uma mistura com prata, então achavam que era um ouro branco. Mas na verdade é uma porcentagem de prata que tem ali misturada. Né? Pode ter para mais ou para menos prata, para mais ou para menos ouro, fechando 100%. Né? 50% meio a meio, 60-40, no exemplo aí que eu dei, por exemplo. Né? 45% prata, 55% ouro, e por aí vai. Quanto mais prata tiver, mais prateado esbranquiçado será essa liga metálica. Quanto mais ouro tiver, mais dourada ela será. Se fechar 100% de ouro ou 100% de prata, será totalmente dourada de ouro e totalmente prateada a de prata. Eu coloquei algumas imagens, tanto lá no texto hoje como aqui, para vocês verem. Aí a diferença desses veios que ocorrem em geral, né, tem a definição de veio, mas aproveitando e falando aqui, veio é essa intrusão de uma rocha ou de um mineral na matriz da rocha principal. Parece uma veia mesmo, né? Daí o nome da palavra veio. Então é isso sobre o ouro e a prata, né? Ela pode ocorrer misturada um com o outro ou 100% sozinha. É um mineral extremamente, né, um elemento químico extremamente idolatrado pelo ser humano, o ouro no caso, devido à sua cor dourada, realmente é muito bonito o tom dourado do ouro. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano, quando encontrou os veios de ouro nas rochas, ficou enfeitiçado, né? Aquela coisa. Né? A nossa espécie ela é muito visual, ela é extremamente levada a parâmetros físicos, visuais. Né? Aquilo que você vê, você valoriza quando é bonito. Nossa espécie é assim. Então, o ouro ele é muito valorizado devido a isso. Mas ele também tem uma propriedade física, algumas propriedades físicas muito interessantes, né? Ele é fácil, uma vez derretido, ele é um metal viável, bem interessante para poder ser moldado em daquilo que você deseja colocar na forma, para fazer adereços, adornos. Né? As rainhas do mundo antigo, né? A Cleópatra, por exemplo, era viciada em ouro, né? Colares, pulseiras, braceletes, né? De ouro, né? Então é um metal fácil, né, de se derreter e de se moldar. A prata também, no caso a prata também tem um brilho muito bonito prateado. Né? O bronze, gente, aproveitando, é um cobre. É uma liga metálica de cobre, se não falha a memória, com estanho. Então o bronze não é 100% cobre, mas o principal do bronze é o cobre, né, que dá aquela cor de bronze, né, bronzeado. Agora o carbono. Né, que o carbono é um átomo
da tabela periódica, do qual, coincidentemente, nós somos basicamente formados por carbono. Né? O ser humano, os animais, as plantas, tudo que é vivo nesse planeta é basicamente formado por carbono. Apesar de existir algumas formas de vida baseadas em outro elemento, mas 99,9% é baseado em carbono. E o carbono também ocorre na crosta, né? E ele também pode formar minerais. No caso, o carbono grafita e o carbono diamante. O que significa que a grafita e o diamante são formados exclusivamente por carbono. Carbono ligado a mais carbonos infinitamente, uma rede cristalina de carbonos. Que interessante agora, a grafita ela tem a dureza, conforme eu coloquei no texto, na parte Word, ela variando entre 1 a 2,9 na escala Mohs, enquanto o diamante, conforme vocês viram aqui, né, na aula de mineralogia, ele é escala nota 10, né, a substância natural mais dura que existe no planeta. E olha que interessante, da grafita se fabrica o grafite, né, do lápis, lapiseira. E é mole, é um mineral que você quebra com a pressão da unha. Né? Você raspa ele com a pressão da unha dos dedos, enquanto o diamante é a substância mais dura natural que existe. Isso significa uma mera diferença de ligação química. Por mais que ambos sejam compostos basicamente por carbono, o que faz essa diferença de dureza é tão somente a maneira como os átomos de carbono estão ligados entre si. No caso da grafita, você pode imaginar uma folha, entre aspas, assim, né, de carbonos ligados entre si, no caso a ligação entre eles é covalente, mas cada folha está atraída e ligada entre si por força de Van der Waals, aquela força que é ensinada no ensino médio, que é uma força intermolecular mais fraca. Motivo do qual, quando você está passando o grafite no papel, você vai deslizando e ele vai ficando no papel, vai marcando o papel, vai ficando, ele vai soltando do próprio grafite e vai pregando no papel. Cada película, micropelícula de grafite que vai ficando ali são essas folhas que estão sendo desplacadas, soltas umas das outras. Por quê? Porque a ligação de Van der Waals, intermolecular, ela é fraca. Por isso que a gente consegue passar o grafite assim, ele vai ficando na folha do caderno. Diferentemente do carbono diamante, que as ligações químicas entre os diamantes, elas não apresentam essas folhas. É uma rede cristalina de carbono, cada carbono ligado por ligação covalente a outro carbono, um carbono ligado a 4 carbonos. Porque o carbono ele faz 4 ligações químicas. Aí você imagina um carbono ligado a 4. O outro também está ligado a 4, tridimensionalmente no espaço. Basta você imaginar isso. Isso é que faz, no caso, essa diferença de dureza do carbono diamante para o carbono grafite, né? A grafita, né? O carbono grafita. As folhas lá são uma ligação fraca, por isso que você passa o grafite, eles vão ficando no papel. Agora aqui não, no diamante essas ligações covalentes são extremamente estáveis, extremamente ligadas, o que dá ao diamante a dureza 10. Vejam que interessante. Grafite e diamante têm a exata mesma composição química, puramente carbono, mas a dureza é absurdamente diferente. É mais de 1000 vezes, o diamante é mais de 1000 vezes mais duro que a grafita. A escala Mohs é exponencial, não é linear. Isso faz o diamante ser um mineral, além de a beleza estética dele, faz o diamante ser um mineral absolutamente idolatrado pelo ser humano. Né? O diamante ele tem essa característica, né, de ser o brilho adamantino dele, a dureza dele, quando ele é lapidado, ele apresenta essa característica de diamante, que eles adoram lapidar com essa característica dessa imagem que vocês estão vendo aí no texto Word, né? E ele é voltado para joalheria. Geralmente os diamantes naturais assim, lapidados, são voltados como adereço como item de adoração para o ser humano, né? Que as pessoas mais visuais que adoram a joia, para ficar desfilando com ela nos locais seguros, né? Do qual elas podem sair, né, nos ambientes externos com eles no corpo. Então o diamante natural geralmente é utilizado para isso, como joalheria, diferentemente do diamante sintético, que é mais de uso industrial.
É possível fabricar diamante sintético se você considerar que diamante é baseado em carbono, e carbono é o átomo principal de qualquer matéria orgânica que existe. Quando você põe fogo numa lenha, no carvão, por exemplo, aquela cinza que sobra ali é puramente carbono. Juntando essas cinzas e colocando numa máquina apropriada devida, do qual submete essa cinza carbônica a altíssimos valores de pressão e temperatura, você fabrica diamante. Uma pessoa que morre, não sei se eu já comentei isso na aula, ela pode virar diamante, né? É só solicitar para a família queimar, né? Pôr fogo, né? No corpo, um crematório, pega-se as cinzas coloca-se nessa máquina, na empresa que fabrica diamante sintético, e os restos mortais a pessoa vira diamante. Logo, isso é perfeitamente possível. Alguns milionários já pediram para fazer isso com as cinzas dele. O cara é tão materialista que ele não aceita, como se diz, né? Não aceita, como se diz, o corpo, né, se perder, né? Ele quer virar diamante depois que morre, né? Algumas pessoas milionárias já fizeram isso. Então é isso, né? O diamante e a grafita compõem-se a mesma composição química, mas o que dá a diferença da dureza deles são as ligações químicas entre eles. Então, a parte dos elementos nativos nós vimos. Também existe a platina, né? Os platinoides, né? Que são metais bem semelhantes à prata, né? Que também pertence aos elementos nativos. O enxofre também ocorre, é um não metal, também ocorre na natureza, né? De maneira individualizada. Ele pode associar a outros elementos, mas pode ocorrer sozinho. O enxofre é muito usado na indústria química, né? Na Indonésia, eu vi uma reportagem do Fantástico dos trabalhadores pegando um bloco de enxofre na beira do vulcão. Gente, isso é muito insalubre, né? O ser humano, nos países pobres, a gente acha que só no Brasil tem pobreza, tem miséria, mas tem países que tem muito mais. O cara fica exposto ali no enxofre. E o enxofre, ele é uma substância, digamos assim, né, cancerígena, um elemento assim, não é saudável, né, ficar respirando fumarolas de enxofre. Aí o cara pega lá naquela pedra de enxofre, põe no balaio da cesta e sai carregando aquilo nas costas, descendo um vulcão abaixo. Aí vem com a mão, pega o alimento contaminado com enxofre e põe na boca. Então assim, né, é bem insalubre isso. E paga-se uma miséria para esses trabalhadores, né, lá na Indonésia, onde é que eu vi essa reportagem. Para vender para a indústria química, no caso, o enxofre. Então é isso, né? A parte de elementos nativos nós vimos aqui. Vocês podem ver aí no texto Word, lá, os semimetais, o arsênio, o bismuto. O arsênio também é um veneno para a saúde, ele também pode ocorrer sozinho. O ferro é tão comum na crosta que, além de associado a vários minerais, o ferro também associa-se a ele mesmo, né? Uma liga metálica de ferro natural. Aí, no caso, não é uma liga, né? É só o veio de ferro natural, né, que ocorre. Bom, então é isso, senhores. Elementos nativos nós vimos. Agora eu vou dar a introdução aos óxidos. Os óxidos são uma classe muito grande, muito importante, né? Eu vou só começar a introdução e na outra aula seguinte a gente vai entrar nos exemplos. O que consiste na classe dos óxidos? O que seriam óxidos? Bom, óxidos, nada mais, nada menos, são elementos ligados a oxigênio. Logo, o final da molécula, a parte direita da molécula, a parte aniônica, anion e cátions, né, do ensino médio, ela termina obrigatoriamente com oxigênio. Quando eu der os exemplos, vocês vão enxergar melhor. Então, consiste em o oxigênio ligado a um ou mais metais. E o próprio oxigênio pode ocorrer simples, ou seja, um oxigênio, ou mais, O2, O3, O4, até mais de O4, né, conforme, né, o mineral, determinado mineral. Isso significa que para o mineral estar na classe dos óxidos, obrigatoriamente ele tem que ter o oxigênio no final da molécula, na parte da direita da molécula, né, onde está a parte aniônica da molécula, a parte ânion, né, da molécula. Obrigatoriamente, professor? Sim, obrigatoriamente. Existem alguns óxidos que terminam com H, OH. Aí já são os hidróxidos, que é outra classe que a gente vai ver mais adiante, mas por enquanto nós iremos focar nos óxidos. Os óxidos, gente, se você me perguntar qual que é
principal mineral para minério, para tirar minério. Bom, depende, você está falando minério de metais ou de não metais? Aí você vai falar de metais. Eu vou dizer, são os óxidos. Então, praticamente todos os minérios metálicos, ferro, ouro, cobre, prata, cobalto, níquel, chumbo, deixa eu ir lembrando, zinco e por aí vai. A ouro e a prata, na verdade, é menos, né? Não é muito comum em óxidos, não, corrigindo. Mas ferro, manganês, cobalto, chumbo, zinco, níquel e por aí vai, esses vários elementos metálicos, estanho, antimônio, estrôncio, molibdênio, né, alumínio e por aí vai, titânio, eles são muito abundantes em estarem ligados a óxidos, a oxigênio, né, esses metais. Então, no que tange a os principais elementos, digamos assim, o grupo mais interessante economicamente para a extração de minerais, né, de minério metálico, são os óxidos. Tem outras também que a gente vai ver mais adiante, mas falou minério de ferro, é óxido, não tem jeito. Falou minério de manganês, é óxido. Falou minério de titânio, é óxido. Zinco, níquel também, alguns óxidos, mas também sulfetos, que é uma outra classe que a gente vai ver adiante. Mas no que tange a óxido, gente, falou que é ferro, titânio, manganês, estanho, são óxidos. São os principais, a principal classe do qual é extraído esses minerais, esses metais, né? Digamos assim, que mineral é diferente de elemento químico, né? O elemento químico é o que ocorre na tabela periódica, é o átomo em si. O mineral é aquele aglutinado que forma a molécula que forma o mineral. Por isso que os elementos nativos, eles não gostam de chamar de mineral. É o próprio elemento, porque ele está sozinho com ele mesmo, né? É uma diferença que deu o nome a essa classe de elementos nativos, que foi visto anteriormente. No caso dos óxidos, não, né? Os metais estão ligados ao oxigênio. Bom, por hoje é só. Eu tenho que dosar, né, a quantidade da disciplina para não correr demais com a matéria. E a gente deu essa introdução aos óxidos, né? Na aula da semana que vem, né, na quarta-feira, eu enviarei a continuação em óxido, que é uma classe muito importante. Eu tenho que deixar um tempo inicial para já começar a exemplificar os exemplares de óxidos. Obrigado pela atenção. Né? Passem para o caderno isso que está no Word, ou escrevendo, ou colando, imprimindo e colando a folha. O importante é o caderno não ficar em branco. Eu sempre estou frisando isso, não deixem o caderno em branco. E até mais, senhores. Tenham um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite.